Como você provavelmente já sabe, nada pode se mover mais rápido do que a luz. No entanto, por causa da expansão do universo, quanto mais distante está uma galáxia, mais rápido ela parece se afastar da gente. E segundo as observações, algumas das galáxias mais distantes estão, pasme, se afastando a uma velocidade maior do que a da própria luz. Mas como isso é possível? Isso não seria uma violação direta das leis de Einstein? E olha, se você ainda não inscreveu no canal, aí sim nós temos um problema sério por aqui. Pronto? Já se inscreveu? Tudo certo agora? Olá pessoal, aqui é o Deluca falando com você, e esse é o nosso canal Pipa. E agora chegou a hora de desvendar todos os mistérios por trás desse fenômeno. Então, relaxe, hora de começar o nosso vídeo de hoje. Quem foi que decidiu qual é o limite de velocidade? Antes de tudo, vamos entender o que exatamente dizem as leis formuladas por Einstein. Por que será que nenhum objeto com massa consegue ultrapassar a velocidade da luz? Será que é porque alguma divindade colocou uma placa no espaço dizendo é proibido passar dos 300 mil quilômetros por segundo? Claro que não é por isso, né? Na verdade, o motivo é bem simples. Para acelerar um objeto, é necessário aplicar energia. Essa é uma das leis mais fundamentais da física e vale para qualquer coisa que tenha massa. E quanto mais rápido esse objeto se move, mais energia será exigida para continuar acelerando. Além disso, ao nos aproximarmos da velocidade da luz, começam a surgir efeitos relativísticos, como a dilatação do tempo, que não podem ser ignorados. Por isso, ao chegar perto da marca dos 300 mil quilômetros por segundo, dois problemas gigantescos se impõem. Primeiro, na velocidade da luz, o tempo se torna nulo. E ir além disso simplesmente não faz mais sentido dentro da física. O tempo não pode andar para trás, e isso quebraria a regra básica da causalidade, segundo a qual todo efeito tem uma causa anterior no tempo. Segundo, a quantidade de energia necessária para ultrapassar a velocidade da luz é tão absurda que mesmo queimando toda a matéria do universo observável, não conseguiríamos acelerar nem mesmo um único átomo além desse ponto. Os cálculos mostram que, para isso, a massa teria que se transformar em uma quantidade infinita de energia. E isso, claro, é impossível. Mesmo que existam outros universos além do nosso, e somássemos toda a massa de todos eles, o valor ainda seria gigantesco, mas jamais infinito. Por isso, só partículas sem massa de repouso podem atingir essa velocidade. É o caso, por exemplo, dos fótons. Os fótons já nascem viajando na velocidade da luz, então não precisam ser acelerados. Não existe esse problema da energia infinita. Mas o problema relacionado ao tempo ainda permanece, e isso não foi resolvido. E é exatamente por isso que a velocidade da luz é considerado um limite absoluto. E mesmo que a gente conseguisse vencer todos esses obstáculos, ainda restaria um outro problema enorme. Estamos falando aqui da questão da observação. E a melhor maneira de explicar isso é com uma analogia bem simples. Se você já viu um raio, sabe como é. Primeiro vem o clarão, e só alguns segundos depois escutamos o trovão. E por que isso acontece? Porque o raio é uma descarga elétrica acompanhada de uma explosão. E como a luz se move mais rápido que o som, ela chega antes aos nossos olhos, enquanto o barulho demora um pouco mais para alcançar nossos ouvidos. Se você já viu um avião supersônico em ação, deve ter percebido a mesma coisa. Primeiro, você enxerga a aeronave, e só depois escuta o estrondo. Agora imagine um objeto que esteja se movendo mais rápido do que a luz. A maior parte das informações que captamos do mundo vem da nossa visão, ou seja, dos olhos. Eles funcionam captando os fótons que são refletidos pelos objetos, e o cérebro interpreta essas informações para formar a imagem. Mas se um objeto viaja mais rápido do que a luz, ele literalmente ultrapassa os próprios fótons que reflete, do mesmo jeito que um avião supersônico ultrapassa o som que produz. Resultado? Não é possível ver esse objeto. No lugar onde achamos que ele já não está mais. E com os fótons deixados para trás, não dá nem para ter uma imagem confiável da forma ou das características dele. Então agora já temos uma boa noção do que significaria algo ultrapassar a velocidade da luz. Até aqui tudo segue uma lógica clara.
Qualquer um que tenha prestado atenção nas aulas de física do colégio consegue entender. Mas como acontece com frequência na ciência, a realidade observável não é tão simples assim. Muitas vezes aquilo que vemos não bate com os modelos teóricos ou o que o senso comum nos dizem. A realidade costuma ser bem mais complicada. Existe um fenômeno chamado desvio para o vermelho, que os astrofísicos já conhecem há bastante tempo. Por causa da expansão do universo, galáxias muito distantes estão se afastando da gente em velocidades altíssimas. A luz que elas emitem leva bilhões de anos para chegar até aqui. E nesse tempo todo, o próprio espaço vai se esticando, e a luz se estica junto com ele. Isso faz com que o comprimento de onda aumente, deslocando a luz visível cada vez mais para o lado do vermelho no espectro. E quando observamos as galáxias mais distantes, elas parecem estar se afastando de nós a velocidades maiores que a da luz. Mas nós já explicamos que nada pode superar essa velocidade. Então, como é possível que isso esteja acontecendo? E mais, como é que conseguimos ver algo que está supostamente além do limite da luz? Será que Einstein estava errado e tudo o que explicamos até agora não passa de mentira? Tudo é relativo. Antes de mais nada, pode ficar tranquilo. Einstein não estava errado e a gente também não está aqui para te enganar. O que acontece é que toda teoria científica tem um limite de aplicação. Ela funciona bem dentro de certos contextos. No dia a dia, a física de Newton já dá conta do recado. Ninguém precisa apelar para a termodinâmica quântica só para ferver água na chaleira. Ainda assim, existem situações em que as leis de Newton simplesmente não se aplicam. E é justamente o caso do que estamos discutindo aqui. Existem várias formas de definir o que é velocidade e diferentes aspectos dentro da própria teoria da relatividade. E essas abordagens não entram em conflito. Pelo contrário, elas se complementam. O primeiro passo é entender corretamente o significado dos termos envolvidos. Quando se diz que nada pode ultrapassar a velocidade da luz, isso é verdade, no sentido de que nenhuma velocidade própria de um objeto com massa pode exceder a velocidade da luz no vácuo. Agora, imagine o seguinte: você está em uma escada rolante. Existe um limite para a velocidade com que você pode caminhar. Mas mesmo parado, só de estar sobre a escada rolante, você já está se movendo. E para quem está parado lá embaixo, você parece se afastar cada vez mais. E por quê? Porque o cinturão sob os seus pés também está em movimento. Para quem te observa de fora, sua velocidade será a soma da sua caminhada com a velocidade da escada rolante. O mesmo vale para as galáxias. Elas são como pessoas paradas sobre a esteira. A velocidade própria de uma galáxia não é tão alta assim, mas o cinturão, ou seja, o próprio espaço-tempo, está se expandindo. E quanto maior a distância entre você e a outra galáxia, mais rápido ela parece estar se afastando. Essa velocidade de expansão da esteira não está sujeita ao limite da velocidade da luz. E isso significa que a teoria da relatividade foi violada? De jeito nenhum. O afastamento das galáxias é, na verdade, um exemplo clássico de movimento relativo. E, na prática, as galáxias não estão fugindo para lugar nenhum. Elas nem estão acelerando, estão praticamente em repouso. O que dá essa sensação de afastamento é o fato de que o próprio espaço está se expandindo entre nós e elas. Vamos a outro exemplo. Imagine que o universo é como um balão sendo inflado e que as galáxias são pontinhos desenhados na sua superfície. Esses pontos não se movem pela superfície, continuam no mesmo lugar. Mas conforme o balão infla, a borracha entre os pontos se estica e a distância entre eles aumenta. De qualquer ponto que você observar, os outros sempre parecerão estar se afastando. E quanto mais longe, mais rápido o afastamento. E esse afastamento entre os pontos não obedece à mesma limitação que, digamos, a velocidade de uma formiga andando sobre o balão. O que é limitado é a velocidade da formiga, que se move pelo espaço. A expansão do espaço em si, ou seja, o balão inflando, não tem esse limite. A gente ainda não entende exatamente como o universo se expande, mas sabe-se que isso tem a ver com uma entidade misteriosa chamada energia escura. Mesmo assim, até agora, a força dessa expansão não é forte o suficiente para vencer a gravidade. Por isso, galáxias e aglomerados de galáxias não estão se despedaçando. Mas as galáxias que estão longe demais para serem mantidas unidas pela gravidade, aquelas que estão soltas no cosmos,
continuam se afastando da gente a velocidades assustadoras, mesmo sem se moverem. É como folhas secas sendo levadas pela correnteza de um rio. As folhas estão paradas na água, mas o fluxo as carrega. E é justamente isso que nos permite ver essas galáxias se afastando. Mesmo com o universo em expansão constante, a luz emitida por essas galáxias continua viajando por bilhões de anos até chegar até nós. O que vemos hoje é o retrato de uma época muito, muito antiga, anterior até ao nascimento do nosso Sol, quando aquela galáxia estava num ponto bem mais próximo do que agora. Atualmente, aquele ponto já não contém mais nada. E mais, o fato de conseguirmos ver essas galáxias hoje é apenas um fenômeno temporário. A luz que elas emitem nesse exato momento já não consegue mais vencer a expansão do universo e nunca mais chegará até nós. O que estamos enxergando é apenas o último brilho de quando elas ainda estavam perto o suficiente. E esse brilho partiu há bilhões de anos. E mesmo que o universo tenha se expandido bastante nesse tempo, a luz conseguiu, com muito esforço, chegar até aqui antes de ser superada pela expansão. Mas a luz que essas galáxias estão emitindo agora, essa já ficou para trás. O ritmo da expansão do universo ultrapassou com folga a velocidade dessa luz. Se a expansão continuar nesse ritmo, vai chegar o dia em que nem mesmo conseguiremos ver além do nosso grupo local de galáxias. E segundo uma hipótese chamada Big Rip, ou Grande Ruptura, pode ser até que esse grupo local se desintegre um dia e fiquemos sozinhos com nossa própria galáxia no céu. Mas se isso acontecer, será daqui a centenas de bilhões de anos. E aí já é assunto para outro vídeo, não é? E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo episódio aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá!